Amigo São Paulino, a gestão Leco é um verdadeiro desastre. Desde a Copa do Brasil de 2015, o São Paulo coleciona 14 eliminações em competições. É um número absurdo, sem contar o fato do time não ter nenhum título ao longo desse período. O que realmente acontece com o São Paulo? O problema é dentro de campo? O problema é fora de campo? O problema são os jogadores? O problema é a torcida? O fato é que a gente pode colocar dentro desse grande bolo queimado a situação de que o São Paulo possui problemas em todas as suas instâncias, desde o gerenciamento dos jogadores, desde a contratação de jogadores e desde a gestão do presidente Leco. É uma pena que o São Paulo se veja aí catando os migalhos, mesmo tendo no elenco jogadores que custam uma nota, como Alexandre Pato, como Daniel Alves, e acredito que Juan Fran também não deva ser um jogador tão barato. Mas vamos nos ater principalmente à questão campo, que é o que a gente entende aqui, o que a gente consegue visualizar. Porque a gestão do Leco, a gente percebe na mídia e nos noticiários que ela possui um grande problema. Mas vamos analisar aqui o time do São Paulo principalmente. Thiago Volpi no gol. Eu acho que é um goleiro aceitável. Falha como qualquer outro e faz defesas muito boas, não como qualquer outro. Então, a gente pode falar que, pelo menos no meu ponto de vista, no gol o São Paulo está bem servido de um bom goleiro finalmente, depois de muitos anos à procura de um. Na lateral direita talvez reste a grande dúvida, será que Juan Fran deva ser titular? Um jogador que tem a sua história, é uma lenda na Espanha, até com a camiseta da seleção espanhola, pelos títulos conquistados no Atlético de Madrid, mas será que é um jogador que veio aqui, por mais que tenha um grande marketing por trás dele, uma pessoa que aparentemente aprecia muito o clube, que gosta muito do São Paulo, que ficou eternizado com o Bom Dia Tricolor, mas será que ele vai render o esperado para uma formação tática que podemos dizer um ideal, um DNA de Fernando Diniz que clama por jogadores rápidos na ponta? Essa é uma grande questão a ser analisada. Na defesa, a gente tem talvez um setor que falha muito, mas seria por causa dos defensores ou seria por causa da proteção que existe por trás deles, né? Ou pela frente deles, né? Porque você tem Daniel Alves e Tietê, jogadores que atuam como segundo volante, Daniel Alves, e o Tietê como primeiro volante. Será que eles conseguem dar o suporte defensivo para que os zagueiros não fiquem no mano a mano? Será que não existe um grande buraco nesse setor de meio de campo do São Paulo no quesito defensivo e por isso que seja uma grande mamata fazer gols no tricolor? Praticamente, se a gente colocar no jogo contra o Guarani, o time sofreu gol, contra a equipe do Bragantino sofreu gol, contra o Mirassol sofreu gol, ou seja, tem um grande problema defensivo que deve ser repensado. Será que o Fernando Diniz precisa focar nesse setor? Porque não é possível. O time sofre muitos gols e de formas fáceis, se a gente puder analisar. Vamos para a lateral esquerda. Reinaldo. O que o Reinaldo vem fazendo? Tudo bem, dá uma assistência ou outra, mas para quem já teve Serginho na lateral, para quem já teve Leonardo jogando muito bem, Serginho era um terror pela lateral esquerda. Ele pegava na bola, ia para o ataque e jogava uma partida exuberante. E aparecia tornando ali a lateral esquerda um verdadeiro terror para os nossos queridos adversários. Hoje o Reinaldo sobe uma, duas, três vezes. Será que é devido à falta de compensação dos volantes, que a gente não tem um Reinaldo atacando muito, um Juan Fran atacando muito? Tudo bem que a gente sabe que o Juan Fran é um lateral mais defensivo, mas será que o Reinaldo não poderia atacar mais se ele tivesse um balanço defensivo ali, principalmente no meio de campo, no primeiro terço de campo? Essa é uma questão que a gente pode debater aqui mais pra frente. Vamos para o meio de campo. Igor Gomes me parece totalmente perdido em campo, por mais que em certos momentos ele faça um papel de falso 9 caindo pela direita. É um jogador que tem um potencial enorme, mas até aqui não se achou em campo. Vem com uma grande dificuldade, principalmente nesse período pós-pandemia, de achar o seu espaço dentro do gramado. Vamos para a esquerda. Vitor Bueno, que talvez tenha sido um dos melhores jogadores aí nessa gestão Diniz, de desempenhar o seu papel, mas fez o gol contra o Mirassol.
mas não vem atuando tão bem assim como nas noites anteriores ou tardes anteriores. Pablo talvez seja o grande destaque, mesmo caindo pela direita, está se encontrando o seu papel tanto de falso 9, como também de jogador pela direita, jogador que se dedica muito em campo, que tenta fazer o máximo possível, mas fica limitado devido à presença dos outros jogadores dentro de campo. Alexandre Pato, o que dizer de Alexandre Pato? Um salário astronômico, mas que condiz com a realidade? Eu já disse em outros locais, e principalmente nas redes sociais, acompanhei o Alexandre Pato jogando no futebol chinês e vendo ele jogar aqui no São Paulo, a gente não vê diferença alguma. Infelizmente, é um ex-jogador em atividade. Um outro jogador que poderia ser fundamental para essa retomada do São Paulo é o Hernanes, mas infelizmente ele não está no melhor da sua forma e parece que já está no fim de carreira. Infelizmente não consegue demonstrar o mesmo potencial do que fez dele um jogador que vestiu a camisa canarinho, vestiu a camisa da seleção brasileira e acabou também passando por equipes do futebol europeu, principalmente do futebol italiano. Mas vamos talvez para o grande ponto de discussão. Fernando Diniz. Seria Fernando Diniz o cara responsável por esse São Paulo? Eu já acredito que não. Eu acho que ele tem 50% de culpa. Uma vez eu fiquei pensando nas ideologias propostas pelo Fernando Diniz. Eu acho elas maravilhosas. Mas se na prática ela não funciona, não adianta dar murro em ponta de faca. Ele precisa se adequar e adaptar o elenco para uma estratégia e uma tática que condiz melhor com os jogadores. Não adianta o Fernando Diniz ter uma proposta de jogo, só que as peças que compõem esse tabuleiro acabam, de certa forma, não correspondendo dentro de campo. Como eu disse, a ideologia do Fernando Diniz é maravilhosa, mas na prática ela não está funcionando no São Paulo. Bom, basicamente é isso que acontece dentro de campo. O São Paulo tem muitos problemas a serem resolvidos. No início da temporada, o Daniel era o jogador que buscava essa bola ali entre os defensores e acabava criando algum tipo de jogada. Agora o Tietê faz isso. O Tietê faz com qualidade? Sim, mas não com a mesma qualidade do Daniel Alves. E outra questão, a gente pode debater aqui, qual que seria a lógica do São Paulo ter comprado 2 laterais direitos, Daniel Alves e o Juan Fran. Será que o Daniel Alves tem que jogar pela direita? Será que o Daniel Alves é um jogador que tem o protagonismo que a gente imagina para tentar levar esse São Paulo a ser um dos grandes do futebol brasileiro? É uma outra questão que a gente pode debater aqui. Será que o Daniel Alves não tem que ficar ali na direita e ser importante na experiência e até mais para o marketing do São Paulo? São questões interessantíssimas para a gente debater. O São Paulo não tem um segundo atacante. Quem é que faz o papel do Pato ou então do Pablo ali no ataque, mesmo os dois não passando por uma excelente fase? O São Paulo precisa de um matador, um jogador, como o Luiz Fabiano foi há muito tempo. O Luiz Fabiano, hoje em dia, muita gente fala que pode voltar para o São Paulo. Não dá, já não tem mais idade e futebol para isso, né? Infelizmente, porque é um jogador que a torcida idolatra e adora de todas as formas. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui no final mostra um problema da gestão Raí. Infelizmente, a gestão Raí não conseguiu fazer com que os jogadores contratados correspondessem dentro de campo e, de certa forma, preenchessem uma lacuna que falta praticamente em todas as áreas do campo. Beleza, galera? Você tem algum comentário legal para fazer sobre o São Paulo? Manda aí pra gente que a gente vai responder para você da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, mete o like e a gente se encontra aí pela internet, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.